Queridos irmãos e irmãs, hoje nós lemos logo no início do Evangelho o segundo anúncio da paixão, segundo São Marcos. Cada vez que o Senhor faz um anúncio da sua paixão, coisas um pouco estranhas acontecem, que indicam como que a não compreensão da entrega de Jesus Cristo, do seu sacrifício, da sua imolação. O texto começa dizendo: Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos. Esse é o tema recorrente em São Marcos do chamado segredo messiânico. Era da crença comum dos judeus que o Messias deveria estar oculto. O Messias deveria passar desapercebido. Até que, em um determinado momento, ele se revelaria. É por isso que Jesus também não gosta e não quer exibir o seu messianismo, justamente porque ele, podendo ser mal compreendido, podendo ter o seu messianismo assimilado a outro tipo de messianismo, não queria comprometer a verdade da sua entrega. Ele veio para morrer pelos nossos pecados. Então, ele lhes disse: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens e eles o matarão. Mas 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. É o anúncio da paixão mais compacto, mais simples, menos detalhado. Jesus começa dizendo: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. O Filho do Homem nas mãos dos homens. Aqui a centralidade está na malícia humana. É muito interessante que existem paralelos dessa mesma construção no Velho Testamento. Por exemplo, quando Davi faz o recenseamento do povo, Deus quer castigá-lo, segundo Samuel 24. O profeta Gade diz: escolha dentre essas 3 opções. Queres que venham 3 anos de fome na tua terra, 3 meses de fuga diante de teus adversários a perseguir-te, ou 3 dias de peste na tua terra? E agora, reflete e vê o que devo responder àquele que me enviou. Davi respondeu a Gade: fico muito angustiado. Caiamos então nas mãos de Yahvé, cuja compaixão é grande, mas não caia eu nas mãos dos homens. Esse trecho encontra um paralelo em 1 Crônicas, lá no capítulo 21. É o trecho paralelo, diz Davi. Versículo 13. Fico muito angustiado, que então eu caia nas mãos de Yahvé, cuja compaixão é muito grande, mas não caia eu nas mãos dos homens. Em Eclesiástico, logo no capítulo 2, diz o texto no versículo 28,
cairemos nas mãos do Senhor e não nas dos homens. Jesus diz: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Esse é o pior destino que se poderia dar ao Filho do Homem. Ele cair nas mãos dos homens. A imagem é de um justiçado que é entregue nas mãos dos justiçadores que são o povo. Ou seja, é uma imagem de completa trucidação. O Filho do Homem vai ser espezinhado, destruído. O Filho do Homem vai ser atormentado e eles o matarão. Mas depois de 3 dias, após sua morte, ele ressuscitará. O versículo 32 diz que os discípulos não compreendiam estas palavras e tinham medo de perguntar. Essa atitude vai se repetir outra vez, e ela é uma atitude muito eloquente. Porque, para os judeus, perguntar é o modo mais adequado de aprender. Na cultura judaica, valoriza-se muito a pergunta. Por exemplo, na ceia pascal, as crianças fazem certas perguntas ao seu pai. Mas quando entra o tema da cruz, eles não querem perguntar. É como se a dureza do seu coração lhes impedisse de enxergar a verdade acerca da entrega de Cristo. Vejam, no episódio que contemplamos na semana passada, em que Jesus faz o seu primeiro anúncio da paixão, Pedro o repreende e ele repreende a Pedro. Aqui nós temos um modo muito simples de insinuar uma ação diabólica que se opõe à cruz. Jesus diz a Pedro: vai para trás de mim, Satanás. Aqui, nesse silêncio dos discípulos, que não querem perguntar, que querem desviar de assunto, que não querem continuar, no modo como os discípulos acolhem essa notícia, com uma espécie de climão que fica entre eles, nós temos uma ação velada do diabo, que não quer que nós compreendamos o mistério da cruz, o mistério da entrega de Nosso Senhor. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, que casa? Possivelmente a casa de São Pedro. Jesus perguntou-lhes: o que discutíeis pelo caminho? Portanto, vejam, a cena é como se, diante da resposta do Senhor, diante daquilo que Jesus falou, o desconcerto foi tão grande que eles deixaram Jesus ir à frente e ficaram atrás, falando de outras coisas, até que chegam à casa de São Pedro. Os apóstolos estão por ali, um pouco sem graça. Alguns comentadores sugerem que Cristo estava servindo, estava ajudando dentro de casa, e, naturalmente, ele lhes pergunta: o que discutias pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. É sempre o problema da ambição humana. É o que diz Santiago na segunda leitura: onde há inveja e rivalidade, aí estão as desordens de toda espécie de obras más. De onde vêm as guerras? De onde vêm as brigas entre vós?
Não vem justamente das paixões que estão em conflito dentro de vós? Cobiçais, mas não conseguis ter. Matais e cultivais inveja, mas não conseguis êxito. Brigais e fazeis guerra, mas não conseguis possuir. E a razão está em que não pedis. Pedis sim, mas não recebeis, porque pedis mal. Pois só quereis esbanjar o pedido nos vossos prazeres. Exatamente o quadro que predomina entre os homens, de quererem ser os maiores, de quererem prevalecer. O mais interessante é que, ao modo judeu, Jesus, ao invés de se opor àquilo que ele afirmava dos discípulos, ele assume como fato e tira conclusões. Os judeus argumentam assim, né? Na Escritura nós vemos isso. Por exemplo, Jesus diz a cananeia: não convém tirar o pão dos filhos e dá-lo aos cachorrinhos. A cananeia, ao invés de dizer, mas como assim? O senhor está me comparando com uma cachorra? Como é possível? Não. A cananeia lhe responde: é verdade, senhor, mas também os cachorrinhos comem da migalha das mesas dos seus donos. É um modo judeu. Ele concorda para, digamos assim, trucar o seu adversário verbal. É o que Jesus faz aqui. Jesus sentou-se, é a posição do mestre, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. O último de todos e aquele que serve a todos. Ou seja, querem rivalizar? Não tem problema. Rivalizem em quem é o último. Rivalizem em quem é o servo. Rivalizem em quem está verdadeiramente por baixo. Em seguida, pegou uma criança, possivelmente uma criança da casa mesmo de São Pedro, e aqui é uma espécie de parábola dramatizada, de parábola encenada. Toma uma criança, coloca a criança no meio deles e, abraçando-a, disse. Na verdade, a construção seria um pouco diferente. Pegou uma criança, abraçou-a e colocou-a no meio deles. Essa atitude de abraçar a criança, naquela cultura, é uma atitude de adotar. É a atitude de tomar posse. É a atitude de fazer-se pai, de tomar a criança para si. Ele toma a criança, abraça e põe no meio dos discípulos. Ou seja, agora o padrão de comportamento é a criança. É muito interessante que, no aramaico, a palavra criança, tolia, é a mesma palavra para servo. O mesmo na língua grega. Paidos significa criança, mas também pode significar servo. Então Jesus toma uma criança, coloca no meio dos discípulos, depois de abraçá-la. Quem acolher em meu nome uma destas crianças, é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher está acolhendo não a mim, mas àquele que me enviou. Aqui é uma imagem muito frequente nas culturas antigas. Os povos tinham seus mitos, e nesses mitos sempre se dizia que um deus tal, a deusa tal, de vez em quando desciam para a terra e se disfarçavam de
uma criança, de um mendigo, e ficavam ocultos para testar os homens. De certo modo, no Evangelho, Jesus utiliza essa mesma metáfora. Por exemplo, no capítulo 25 de São Mateus, quando ele diz: eu tive fome, não me destes de comer, eu tive sede, não me destes de beber. Ou seja, eu estava disfarçado. Nós lemos no Apocalipse aquela frase de Jesus: eis que estou à porta e bato. Ou seja, eu sou como um mendigo, estou disfarçado, estou passando pelo mundo. Então Jesus está tomando uma criança. Criança não é a mesma coisa do que nós temos por criança hoje. Hoje tem criança que é um imperador dentro de casa, que os pais servem e fazem tudo o que a criança quer. Antigamente não era assim. Criança, nas culturas antigas, era desprezada, não era considerada, não era contado. Nós vemos, por exemplo, no relato da multiplicação dos pães, que Jesus distribuiu pão para 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Então Jesus toma uma criança e é como se ele dissesse: eu vou me disfarçar de criança. E se vocês não aprenderem a me servir, e portanto a acolher, a receber a minha pessoa através dessa criança, e a pessoa do meu pai através dessa criança, através de qualquer pessoa simples, de qualquer pessoa despretensiosa, através de qualquer um que necessite, senão você não perceber que eu estou disfarçado dele, que eu sou o Deus que estou passando oculto através disso tudo, você nunca vai entender a troca do Evangelho, a inversão do Evangelho. O Evangelho subverte a rivalidade humana. Você tem que ser o último. Você tem que dar a sua vida. Você tem que ser o servo de todos. Você tem que me seguir. É esse o ensino que eu tenho para dar. Eu sei que esse ensino choca com a vossa consciência, causa constrangimento. Eu sei que esse ensino causa um pouco de vergonha, porque vocês achavam que, para me seguir, eu lhes deveria prometer muito sucesso, muito brilho. O problema é que quem anda em busca disso não entendeu que isso é a causa de todos os males da humanidade. Porque a sabedoria que vem do alto é pura, pacífica, modesta, conciliadora, cheia de misericórdia, de bons frutos, sem parcialidade, sem fingimento. É claro que o justo, que escolhe viver uma vida assim, ele será tantas vezes incompreendido, muitas vezes sofrerá a mesma morte de Cristo. Esse é o preço. E é esse o realismo com o qual nós temos que abraçar a cruz. Queridos irmãos, examinemo-nos. Será que o Senhor não tem se disfarçado e passado ao nosso lado? Talvez como uma pequena criança, ou seja, de maneira quase inadvertida, imperceptível, quase invisível. Sim, muitas vezes o Senhor tem se disfarçado. E nós, ao invés de o servirmos, o desprezamos, o ignoramos, porque estamos preocupados demais com as nossas vaidades.
Que Deus nos ajude. E assim, queridos irmãos, poderemos servi-lo sem perder jamais nenhuma oportunidade, pois, como diz o autor da carta aos Hebreus, muitos de vós, ao hospedardes os forasteiros, estáis hospedando anjos, isto é, mensageiros de Deus, portadores da palavra de Deus, a palavra de Deus que é Cristo, Cristo que nos fala através do silêncio, da inadvertência, quase da invisibilidade. Que Deus nos ajude e assim não perderemos ocasião alguma de amá-lo e servi-lo.